comigo aqui no estúdio, colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite especial a toda a audiência do Radar de Notícias que está aqui na TV Guarulhos e também pelas redes sociais, programa multimídia da cidade de Guarulhos. Você já perseguiu o jogador no motel ou não? Não, hoje tem pauta sobre futebol, mas esse tipo de pauta aí que a gente ria muito aqui dos bastidores, jamais. A torcida do Corinthians, parte da torcida do Corinthians, foi atrás do Luan no motel. Encontrou ele lá com 10 pessoas, um motel que custa R$2.000 a diária, né? Tem que ir de 10, viu? A gente ri aqui, do comentário do Pedro Notaro, falou, para ir no motel com R$2.000 a diária, tem que ir em 10 pessoas mesmo. Mandar uma rachadinha. Pô, tô trocadilho. Boa noite, pessoal. Natal Chagas. Qual é o teu bairro, Natal? Seu Natal ali da Vila Barros. Seu Natal, ele circula a cidade toda. É igual notícia boa, não é igual notícia ruim, não. Um abraço, seu Natal. Você sabe que tem muito guarulhense que não conhece Guarulhos, né? O cara é lá daquele bairro dele, não conhece os outros bairros, né? O Pedrinho, você que é um jornalista experiente, um guarulhense nato aqui, eu também circulo bastante a cidade pela profissão e pela atividade gerais que a gente faz, mas de vez em quando a gente passa por uma rua que nunca havia passado antes da vida na cidade. Pelo menos isso acontece comigo. Guarulhos é muito grande. Agora tem pessoas que realmente só conhecem aquela sua região. Só. Né? Cidade grandiosa. Nós comentávamos, inclusive, você me chamou em privado para me fazer não vou dizer uma correção, mas um melhoramento de uma enquete que eu fiz no Instagram com relação aos dados do IBGE, então mostrando que conhece bem a cidade. Então eu coloquei numa enquete no Instagram que Guarulhos tem 1,2 milhão de habitantes. Na verdade, poderia ser 1,3 porque é 1.296.000. Né? Pela regra do arredondamento, é 1,3. Exatamente. Mas elegantemente, em vez dele me cobrar publicamente, chamou no particular. Boa noite ao Radar de Notícias. Pedro, o que você acha do desempenho do Lula com a Venezuela? Sônia Barbosa. Não me agrada, Sônia Barbosa. Não me agrada. Inclusive hoje o Paraguai e o Uruguai, né? Criticaram veementemente também a questão da Venezuela. Eu acho que o Lula precisa tomar uma posição. A Venezuela, para mim, é uma ditadura, como é a Nicarágua, como é Cuba. Não me importa se é de esquerda ou de direita, não me agrada. Exatamente, Pedro. Eu concordo com o seu posicionamento. Eu acho que o presidente Lula, quando ele deixa de lado as questões mais ideológicas, eu acho que ele caminha bem. Aliás, a pauta do governo, acho que o governo não caiu em si ainda, está caindo aos poucos, tem que ser a pauta econômica. Essa pauta identitária, ela é importante. Lógico, Pedro, combater o racismo, a homofobia, o machismo, é básico, é elementar, né? O brasileiro, metade dos brasileiros, a metade do Brasil é de mulher, a outra metade é filho das mulheres. Então é natural que a gente faça esse combate. Porém, se o governo, enquanto política de governo, ficar apegado a essas pautas identitárias e não cuidar da economia, que é o que une o Congresso, o que une o país, esse governo não vai, enfim, ter o bom resultado que a população espera. Aliás, eu me lembrei de uma crítica que o Ciro Gomes fez antes da eleição. Ele falou, o Lula vencendo, ele vai ficar viajando, bancando estadista e vai deixar o governo na mão do PT. Ele falou isso antes da eleição. E acertou, hein? Acertou. Vamos ver. Essas viagens, elas têm um lado também econômico. Eu li uma reportagem hoje no na Veja, dizendo que até agora, nessas viagens internacionais que o Lula fez, renderam um investimento de 100 bilhões de reais para o Brasil. Também o Brasil tem que se posicionar no cenário internacional. Agora, deixar o governo pura e simplesmente na mão ideológica de um partido, por mais que seja o partido que ele pertence, isso não é legal. Aliás, não foi eleito pelo PT, né? Foi eleito por uma frente de partidos, né? Exatamente. A começar pelo vice Geraldo Alckmin. SOS Casa do Atleta na Alameda Iaiá, Bronhari Rê. Essa Casa do Atleta tem história também. Fala, Guto Tavares, quais as novidades? Pedro, vou começar aqui com uma pauta que é relacionada ao programa Viva Leite do Governo do Estado de São Paulo, que atende aqui na cidade 75 unidades, né, entidades sociais sem fins lucrativos, distribui na cidade mais de 56 mil litros de leite por mês e até como uma prestação de serviços, a gente gravou uma reportagem, o Rafa deve ter do ponto aí para soltar. A audiência da cidade de Guarulhos, por meio do programa estadual Viva Leite, o município recebe mais de 56 mil litros de leite por mês que são distribuídos para crianças e idosos, beneficiando cerca de 11 mil pessoas. São 3.700 crianças e mais de 7 mil idosos. Esse leite é distribuído por meio de parcerias com entidades, como a União de Moradores do Jardim Paraíso, são 75 no total. A distribuição aqui, por exemplo, acontece toda sexta-feira, das 6 às 8 horas da manhã. E para ter acesso a esse benefício,
As famílias precisam, as pessoas interessadas precisam ir até o CRAS, fazer o seu cadastro e ter o número de identificação social, o NIS, pegar a folha resumo e levar em alguma dessas entidades. A direção dessa entidade faz contato com o governo do estado, envia para lá as fichas e o cadastro, o governo faz uma triagem para ver se atende os critérios e requisitos. Por exemplo, crianças de até 6 anos de idade, idosos com mais de 60 anos de idade e também a renda per capita de até R$ 550. É um programa de segurança alimentar que visa auxiliar famílias e pessoas que não têm aquela condição financeira de custear esse alimento tão importante, que é o leite, para crianças e idosos. Cada família ou cada beneficiário tem direito a 15 litros de leite por mês. Essa informação para a sociedade, né, para que todos fiquem sabendo, e as pessoas que precisarem vão até o CRAS, procuram uma dessas entidades, né, por exemplo, aqui é a União de Moradores do Jardim Paraíso, e faz o cadastro para obter esse benefício. Eu sou o Guto Tavares, para o Radar de Notícias. Atualiza. Quem é que distribui hoje em dia o leite nos bairros? É o próprio governo do estado. Não, mas antigamente eram as SABs, né? Sociedade de Amigos de Bairro. Atualmente são, então, por exemplo, União de Moradores do Jardim Paraíso, as associações de bairro que fazem esse convênio com o governo do estado, manda para lá as fichas das pessoas que atendem os requisitos, né? Crianças até 6 anos de idade, idosos a partir de 60, renda per capita de R$ 550, passa pelo CRAS, o CRAS dá a validação para enviar para o governo do estado, e o governo do estado envia. Guarulhos são 56 mil litros de leite por mês, 3.787 crianças e 7.069 idosos, dados enviados pelo governo do estado, que eu pedi via assessoria de imprensa. Número baixo, hein? Mediante a população, né? Isso que eu ia falar, mas tem bairro que não tem sociedade de amigo. Então, e aí não tem também a distribuição. Aliás, eu vou entrar em contato porque eu percebi o seguinte, está mudando todo o sistema, trocou o governo do estado. Antigamente, até a gestão passada era mais fácil conseguir ampliar essas entidades e também a quantidade de leite. Agora parece que tem que passar pelo secretário da pasta. Antes passava pelos técnicos ali, eles autorizavam. Então isso cheira um pouquinho de politicagem. Eu não sei se politicagem, mas de repente até um critério novo de evitar algum tipo de... Não, mas peraí, eu me lembro que nos anos 80, 90, tinha muita influência de vereadores aí. Tinha. Não sei como é que está hoje, mas eu antigamente... Eu não percebo e também acredito que não vai haver um secretário de Estado, acho que vai perder energia controlando para onde vai mais 50 litros, ou mais 100 litros de leite. Mas eu achei o número baixo, hein? Vamos lutar para a cidade de Guarulhos aumentar e receber mais leite do governo do estado, da gestão do governador Tarcísio. Quem mais? Bom, Pedro, agora uma pauta um pouco mais chata, a gente não gosta, mas tem que falar, porque infelizmente não teve solução. Segue os problemas lá no caso da dona Soélia, lá na rua Natal Del Buoni. Ela entrou em contato novamente com a nossa reportagem, pedindo para reforçar, porque até o momento, depois que a reportagem foi ao ar aqui na semana retrasada, aquele buraco é por onde está entrando água pluvial, água da rua, ninguém sabe de onde vem. Mas depois que a reportagem foi ao ar, né, mostrando a erosão, ela teve até que sair de casa com a sua família, correndo risco de desabamento. Eu lembro. 2 agentes da prefeitura estiveram lá. Porém, a família acabou não anotando de qual secretaria eles eram, quais seriam as providências. A família não tomou esse cuidado. E até o momento, sequer a lama e o entulho que está ali jogado na frente da casa dessa residência foi retirado. E ela está bastante chateada. Diz que já tentou entrar em contato com o vereador Romildo. Aliás, vou mandar depois para o vereador Romildo aqui essas informações, até para o vereador Danilo Gomes também, que tem atuação na região, para que possam, de repente, acompanhar essa família e dar um auxílio para que tenha solução. A família está numa situação dessa. Se não é acolhida pela prefeitura, ela fica muito chateada, né? E cadê a Defesa Civil de Guarulhos? A Defesa Civil foi até o local. Questionei a assessoria de imprensa, não enviou informação. Questionei o que a Defesa Civil atestou. Não recebi resposta até agora. Ô Marcelo Lousada, onde é que você está? Direto de Santa Mônica, na Califórnia. Ei, rapaz, hein? Que horas é aí, Marcelo? Bacana é assim mesmo, hein? Tá longe, hein, velho? Aproveita e dá um pulo no Havaí, do lado aí. Ou vai para Las Vegas, do lado também, né? Califórnia, Santa Mônica. Eu iria para o Havaí, mas o meu sonho é conhecer o Havaí. 18h39, o que mais, Guto? Pedro, vou trazer uma pauta agora. Muita gente desaparece na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, no Brasil, e tem mais um caso aqui na cidade, está repercutindo bastante. Eu vi em diversos veículos de comunicação, inclusive a sobrinha dessa pessoa, uma colega, uma amiga que eu estudei ainda no ensino médio, o senhor Lucas Galvino, de 69 anos de idade. Ele foi visto a última vez na sexta-feira, por volta de 1h da tarde. A família pede para
Quem tiver alguma informação é o 95461-2345. Não só ali o Instituto Mércia Nakashima, mas diversas entidades, diversos veículos de comunicação estão divulgando. Ele foi visto a última vez, como eu já disse, na sexta-feira. Ele mora ali na Madame Cury, perto da Torre Estibage já. E ele costuma fazer caminhadas diariamente ali pelo Lago dos Patos, às vezes no Bosque Maia, e infelizmente está desaparecido. Não tem histórico de desaparecimento, é a primeira vez, então a família está bastante apreensiva, mobilizando. Hoje surgiu uma informação de que ele estaria ali na Barra Funda, a família foi até o local, mas infelizmente não se confirmou. Tem algum problema psicológico, alguma coisa? Não, ele tem lapsos de confusão mental, já aconteceu, mas nunca de desaparecimento. Então a família está aí... Ele não tem celular? Eu não tenho essa informação, mas se tem, não está com a pessoa. Já tentaram fazer contato. Tentaram rastrear? Já, com certeza. Rapaz, vai chegar eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que partir para o chip, não sei, nas pessoas de idade, né? De repente, muitas pessoas de idade desaparecem. De repente, tem uma confusão mental. De repente, até exatamente quem tiver Alzheimer pode ser. É um troço bem, é um debate bastante complicado até do ponto de vista ético, né? Mas fazer o quê? Eu sei lá. Com o consentimento dele, lógico. Né? Então, mas se a pessoa não tiver mais essa condição, o responsável responde? Responde. E com criança, por exemplo? Eu tenho um filho de 5 anos, o Miguel. Sinceramente, se pensar alguma situação como essa, eu colocaria. Então. De verdade. Não, as pessoas colocam em animais de estimação. Porque melhor do que você imagina. Acho que lógico. A dor de você, acho que perder uma pessoa por falecimento é muito ruim. Mas imagina por desaparecimento, ficar 20, 30, nunca mais saber da pessoa. Ou quando ele fizer 18 anos, você tira, pronto. É lógico. É um excesso de proteção, mas eu prefiro 1000 vezes isso do que desaparecer. Mas é lógico. De verdade. Pedrão, boa noite, Pedrão. Pedrão, seu sósia, seu homônimo. Pedrão Procópio. Pedrão, lá do Jardim Acácio, amigo nosso, está sempre na audiência também. Mandar um abraço para toda a audiência da cidade de Guarulhos, especialmente hoje para o Jardim Acácio, Jardim Paraíso, aquela região que sempre está na audiência aqui com o Radar de Notícias. O que mais, Guto? Bom, dado esse recado aí do senhor Lucas Galvino, vou falar brevemente aqui sobre uma pauta de esportes, já que a gente falou do Corinthians aqui, do Luan no início do programa, no início da minha participação aqui no Radar. Nesse final de semana aconteceu a final da Copa Estrela, Sua Mãe versus o BDS. Sua Mãe. O BDS não tomou conhecimento, acabou vencendo a partida por 2-0. Jogou melhor realmente a partida, embora também o Sua Mãe tenha tentado ali buscar o empate depois. Aí está a organização do campeonato, o Josias, o Ninho, o Chaves e o Davidson estão ali todos uniformizados. O deputado Nakashima também esteve lá prestigiando, o presidente dos sindicatos metalúrgicos do Cabeça também. 32 equipes ao longo do campeonato, 980 jogadores, fora a comissão. Nessa final tinha mais de 3.000 pessoas acompanhando. E o bom, sem nenhum registro de confusão, sem nenhuma briga. Foi uma bela festa aí para quem acompanha, para quem gosta de futebol. Isso aí é o Jeremias, capitão do BDS, belo de um jogador, já venceu quase tudo na várzea e recebeu o troféu de campeão. Essa grama é artificial, Guto? É grama sintética, grama artificial. Aliás, lá no metalúrgico? É, no metalúrgico. Bonito, aliás, eu não sou um bom jogador, mas de vez em quando eu me arrisco e jogando bola eu me arrisco, mas como acompanhador do esporte é o melhor espaço esportivo que tem na cidade hoje. É o melhor campo? O mais moderno, o melhor campo, o mais confortável. Tanto é que muitos times têm procurado lá eles para poder jogar, fazer campeonatos naquele ambiente. Podiam colocar isso aí lá na Praça Urobó, no Presidente Dutra, hein? Ia ficar bonito, hein? Uns 4, 5 desses aí na cidade já ia ajudar bastante. Pega um em cada extremo, Presidente Dutra, região do Taboão, Pimentas, Ponte Grande já tem aqui, né? O do Alemão lá tá em bom estado? Precisa melhorar, só que o que acontece, o campo do Alemão é um campo particular, é propriedade dele. Sim. Ele, de maneira muito generosa, inclusive, ele cede o espaço para os esportistas. A gente mesmo brinco lá faz muito tempo. Tem uma galera que brinca lá do fuleiragem das 7 às 9 da manhã, aquele pessoal do Enxuga Grama, e o Alemão já teve muita estrutura lá. Mas como não tem um apoio público, cabe aos próprios esportistas se organizarem para poder melhorar as condições, né? Parece que vai ter uma reforma lá, nos próximos dias aí, e vai começar um outro campeonato, que inclusive é um campeonato que tem o apoio aí do Tiziano Americano, numa parceria com o Alemão. Inclusive, nesse final de semana, Pedro, já te convidar, se você quiser e puder, né? Acho que você não vai conseguir ir, mas tem final lá no campo do Alemão, a Chiclete Adams contra o Vitória. Vai ser a grande final do Campeonato Veterano lá no campo do Alemão, nesse final de semana, neste domingo, a partir das 10h30. Chiclete Adams está em Guarulhos ainda? A empresa não, mas o time tá. Chiclete Adams contra o Vitória, 2 times amigos aí. Guto, faça uma reportagem na rua Manuel Fernandes Garrote,
Jardim Novo Portugal, próximo ao Presidente Dutra, a rua está muito ruim. João Pedro Dias. Fala, João. Manda pra mim depois aí, João, em privado, me adiciona lá no Instagram, sei lá, alguma coisa assim. Aliás, o Instagram Guto Tavares, pra quem não segue ainda. E manda lá que a gente põe na agenda aqui. Eu tô devendo uma ainda pro Léporo. Robson Léporo. Já marquei uma vez, não deu porque ele foi viajar, mas preciso ir lá. De vez em quando eu pego um dia, eu pego um feriado aí, Pedro, e saio e faço 5, 6 vezes no dia. Eu atendo toda a audiência do Radar Notícias. Então, me comprometo a de fazer essa aí também. Guto Tavares, tem como ver se a rua Jardim Alegre, é isso? Com a Aristides Monsenhor está nos planos de recapeamento próximo da CM Tiradentes Alegre com e Aristides. final da Mãe dos Homens. Vou entrar em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura e passar essa sua demanda. Média de 170 pessoas desaparecem por dia no Brasil e menos da metade são encontrados. Carlos Jones, é preocupante. Por isso que eu falo, né? Às vezes as pessoas estão se preocupando em colocar chip nos animais de estimação. Olha, deviam pensar em crianças e idosos também, né? Olha, Pedro, é um debate que você está propondo aqui. Aliás, é um debate que, se tiver na audiência aí, se ele não tiver propriamente, mas com certeza a sua assessoria está, acho que é um debate que o Márcio Nakashima, por ter uma atuação nessa área, poderia pelo menos colocar em debate. Eu não tenho... A princípio eu acho até legal, mas vamos escutar também todas as outras opiniões, né? Mas precisa pelo menos se debater alguma forma de diminuir a quantidade de desaparecimentos que acontece no Brasil, no estado de São Paulo e aqui em Guarulhos. Eu digo até mais, não precisa ser aquele subcutâneo, né? Pode ser até uma pulseira, um colar, por que não? Entendeu? Então tem que, sei lá, um relógio. Campo do Alemão, onde é, Rafael Diamantino? Sério que você não sabe? É ali no... Tá bom? O que é ali? Acácio. Jardim Acácio. Ô Pedro, você comentava esses dias que passou pela Silvestre Pires de Freitas. Sim. Qual região que você passou ali? Eu circulo ali todo dia. Você comentava que tinha buraco, alguma coisa que você comentou, estava assistindo? Não que lembro. ela estava em bom estado. Não, Silvestre de Vasconcelos Calmon. Ah, tá bom. É que, então, Silvestre de Vasconcelos houve uma Calmon. confusão. Eu falei, como é que o Pedro foi da Silvestre Pires de Freitas e não passou aqui para tomar um café com a gente na padaria É Salareiro? outra Silvestre. Ou então para comer um pastel aqui, ou para comer uma feijoada no bar do Ricardo. Com 78 anos, continua na briga. Eu e o Lula somos privilegiados. Agner Tour, é verdade. Boa idade, hein? 78, tá firme e forte. Tá certo. Pois é. Ô, Guto, eu tenho uma novidade para você. Me conte. Alta Fonte, que conhece o Partido dos Trabalhadores, conhece mesmo, hein? Me falou o seguinte, hein? Se o Pietá e o Brinquinho juntarem forças, a prévia é deles. Eu não tenho essa informação, mas eu tenho essa leitura. Se os dois se juntarem forças para valer, levam as prévias. Agora, se ao mesmo tempo há uma informação em nível nacional que a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, nas capitais e nas grandes cidades... Quem decide é a direção nacional. Exatamente. Olha só a encrenca, hein? Vai tomando grandes proporções aí essa disputa interna dentro do PT para depois ver quem será o candidato que vai disputar com a máquina e com a possível terceira via ou com um projeto alternativo que algumas figuras fazem parte, aí, inclusive o Márcio Nakashima, do PDT. Detalhe também, São Bernardo do Campo, berço do Lula, já decidiu quem será o candidato a prefeito do PT. E a direção nacional quer que todas as cidades decidam ainda neste ano o candidato. Eu acho que é uma decisão inteligente, não só por parte do PT, mas de todo partido que for ter candidato a prefeito. Nós vivemos um outro momento político. As redes sociais estão aí, o debate já tem que ser feito agora. Na verdade, você faz a guerra agora e vai para a eleição já com a guerra vencida. Parou para pensar, nós estamos há 1 ano e 3 meses da eleição. Sim. 1 ano e 3 meses. Não, é 1 ano e 3 meses do dia de votar, porque a eleição começa aí em agosto, né? Então precisa ter essa decisão. E aí você tem no outro campo ali o americano, Edmilson Americano pela máquina, né? Com o apoio do prefeito Guti. Márcio Nakashima cada vez mais se consolidando mesmo como candidato pelo PDT. Aliás, o PDT está de mudança, deve anunciar nos próximos dias, ou ainda dentro desse mês, uma nova direção executiva. E o cabeça deve ser o presidente. Inclusive vai mudar a sede do partido. Isso deve ser anunciado nos próximos dias ou dentro desse mês. Eu não consegui falar com ele hoje, mas recebi essa informação também de uma fonte que tem essa informação. Tá bom. Obrigado, Guto, pela participação. Até a próxima, Pedro Dottar. Até a próxima audiência da cidade de Guarulhos. Um abraço para o André Luiz Muniz. Ele está reclamando que o autoelétrico do Anderson, no Jardim Paraíso, continua com um monte de carro jogado nas ruas, atrapalhando. A prefeitura foi lá, recolheu um monte desses veículos, né, depois de muitas denúncias.
E aí é uma questão também de um pouco de bom senso. A prefeitura não vai lá todo dia tirar também, mas quando vai também, infelizmente o prejuízo é grande. Aí leva 10, 15 carros, dá um prejuízo para o comerciante também. Acho que tem que haver um entendimento, porque eu conheço bem aquela região e realmente ali fica impossível de passar a viatura, linha de ônibus, é bem complicado. 18h50, produção.